Saudação tricolor aos tricolores de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Quem vos fala é Kercher, eu estou novamente acompanhado pelo Charão e hoje no 21º episódio do podcast Imortal 1903 nós traremos a análise de Grêmio 3, Botafogo 1 pelo Campeonato Brasileiro Série A. De absurdo! Que absurdo o Grêmio com mais um jogador expulso em rodada de Campeonato Brasileiro. Que absurdo que finalmente, só agora, Renato Portaluppi resolve começar com o Diogo Barbosa de titular, depois de tantas críticas. Que absurdo os contornos épicos desta partida que nós acabamos de assistir. E que absurdo a atuação de PP. Charão, o que falar de tantos absurdos? Cara, foi um baita jogo do Grêmio. O Grêmio teve uma boa atuação, Kercher. Eu estou bastante feliz com a forma como o Grêmio se portou em campo desde o início da partida. O Grêmio tentou controlar o meio de campo durante toda a primeira etapa. O Maicon fez uma excelente partida, o Matheus Henrique fez uma excelente partida. O Robinho é o ponto baixo da equipe. É impressionante o Renato insistir com esse jogador. Não tem mais cabimento o Renato insistir com o Robinho, tendo Jean-Pierre, tudo bem, o Jean-Pierre vem de lesão, então vai demorar um tempo ainda para começar o jogo, mas a gente tem o Isaac, que faz uma baita de uma temporada e que merece seguir recebendo oportunidade. Então o Renato insiste com o Robinho. Só que o Robinho, mesmo sendo o ponto baixo da equipe, ele não comprometeu. Até a jogada do gol é de um cruzamento dele. O Alisson escora de cabeça e o Diego Souza marca. O Grêmio também teve uma excelente participação com o PP. Diego Souza foi importantíssimo nos 2 primeiros gols do Grêmio, mas falhou naquela expulsão. Não tem cabimento com o VAR o cara chutar um adversário pelas costas. Então, de maneira geral, o Grêmio teve uma excelente partida. Vitor Ferraz provavelmente fez a sua melhor atuação com a camisa do Grêmio. Diogo Barbosa, mais uma vez a gente repete aqui, Diogo Barbosa, baita lateral, 10 milhões de reais custou ao Grêmio, e o Renato em jogos importantes, como foi no domingo contra o Santos, insiste no Cortez, que vem fazendo uma temporada catastrófica. É absurdo o quanto o Cortez falha em 2020. Só que daí a gente volta para a excelente atuação do Grêmio. PP, que atuação do PP, mais uma grande atuação do PP. PP Kercher, que assume definitivamente com muita tranquilidade o protagonismo que nós tínhamos com o Everton. E eu volto a repetir aqui, a gente já comentou sobre isso. Não esperem que o PP faça a mesma coisa que o Everton, porque ele é um jogador diferente, ele é uma pessoa diferente, ele tem características diferentes. O PP tem outras características e a gente tem que esperar que o PP desempenhe em campo aquilo que as suas características possibilitam. Velocidade, é um jogador de finalização, ele não tem tanta qualidade no último passe como tinha o Everton. O Everton dava muito cruzamento que saía gol do Grêmio. Então assim, é uma atuação de maneira geral que dá uma boa perspectiva. E a gente volta a falar aqui, a gente venceu lá atrás o Bahia, a gente falou em perspectiva. A gente venceu o Grenal, a gente venceu a Universidade Católica e a gente falou em perspectiva. A gente vence o Coritiba, a gente fala em perspectiva. E nas derrotas a gente citava, como foi contra a equipe da Universidade Católica, como foi contra o Atlético Mineiro, como foi contra o Santos. A falta de perspectiva é uma montanha-russa na temporada. É uma montanha-russa na Libertadores, é uma montanha-russa no Campeonato Gaúcho, é uma montanha-russa no Campeonato Brasileiro. E a cada vitória, a cada bom momento do Grêmio, principalmente após a volta do futebol, a gente cita a questão da perspectiva, Kercher. Mais uma vez, o Grêmio tem uma atuação que nos dá uma boa perspectiva, só que é necessário ter uma boa sequência. E a gente ainda não conseguiu uma boa sequência. Mas, felizmente, hoje a gente teve uma baita vitória com uma boa atuação, principalmente porque, com um homem a menos, a partida dava a entender que seria extremamente difícil, mas o Grêmio com muita tranquilidade conseguiu marcar o terceiro gol e dali em diante dominar o jogo e conseguiu jogar bem, mesmo tendo um homem a menos.
Então, assim, ó, Kercher, não tem muito o que falar sobre esse jogo de hoje, porque a atuação como um todo foi excelente, e vale ressaltar a volta do Michael e do Jeromel. O Jeromel é um monstro na zaga, um dos maiores ídolos da nossa história, não tem muito o que dizer, e o Michael, também um dos grandes ídolos da nossa história, que é o dono desse meio de campo do Grêmio, Kercher. Mesmo sendo um cara experiente, ele é o dono do meio de campo do Grêmio, meu amigo. Geralmente o Grêmio vem se incomodando nesse tipo de jogo, né? E o Grêmio começou bem, começou naquele padrão que a gente conhece, né? O Grêmio ficando mais com a bola, trocando mais as posições. O Vitor Ferraz apareceu muito como meia, o Alisson e o Diogo Barbosa foram muito bem. Então o Botafogo estava mais fechado ali, estava bem compactado na defesa, deixando só o Pedro Raul, o atacante deles, o número 9 ali, mais livre para atacar. Mas o Botafogo deu uns sustos no Grêmio. Mas o Robinho, que não vinha fazendo boa partida, achou o Alisson, que escorou para o nosso centroavante, né? O cara que quando tem a chance, ele faz. O nosso querido, né? Ou às vezes nem tão querido assim, o Diego Souza. Então, foi uma partida épica do Grêmio, uma partida absurda. Fazia tempo que eu não vi um jogo tão maluco do Grêmio. Eu tinha essa coisa tricolor desse jogo maluco, né? Então o Grêmio abre o placar e logo no final ali do primeiro tempo acontece aquela injustiça, cara. O gol do Botafogo, na minha opinião, foi um gol muito injusto, que o Grêmio tava uma partida muito boa, né? Mas o nosso justiceiro tricolor, né, o PP, que é apenas PP, não é substituto de Everton, não é Everton 2, ele é PP, tem que respeitar a qualidade desse jogador, Xarão. Ele é apenas PP. Apenas PP não, ele é um absurdo, é um jogador excepcional que vem fazendo a diferença no nosso tricolor, colocou com 3 no marcador, ampliou para a felicidade da torcida tricolor, Charão. Cara, foi um baita jogo do Grêmio, né? Acho que a gente citar, né, esses jogadores como o PP, como o Alisson, que faz uma boa temporada, é chover no molhado. Eles estão jogando muito bem, são muito importantes ao time do Grêmio. Então foi uma atuação que dá novamente a questão da perspectiva, volta a dar perspectiva a nós torcedores. A gente espera que o Grêmio consiga fazer um bom jogo contra o São Paulo no sábado. É uma partida importante, uma partida difícil contra uma equipe que está no topo da tabela e que faz uma boa campanha e vencendo. Quem sabe a gente consiga, a partir de agora, ter uma sequência boa no Campeonato Brasileiro, deixar de lado essa parte de baixo da tabela que é extremamente preocupante, principalmente porque a gente já está chegando no final do primeiro turno e quem sabe começar a disputar as posições de cima da tabela, dar uma tranquilizada e tentar alguma coisa nas Copas, né? Porque provavelmente o campeonato difícil, o Campeonato Brasileiro hoje é muito difícil de chegar na disputa pelo título, Kercher. Finaliza o podcast para nós. Grande abraço, Dale Grêmio, baita vitória do Tricolor. Pois é, baita vitória do Tricolor, mas como tu disse, Charão, a gente vai precisar ver a sequência. Fazia tempo que eu não saía com uma sensação boa de um jogo do Grêmio, né? Todo mundo viu os últimos episódios aí, como foi um tom ameno, um tom obscuro, né? Mas hoje tá podendo falar de um jogo maluco que o Grêmio saiu vencedor, 3-1 pro Grêmio para cima do Fogão. Então, hoje eu vou dormir feliz, como há muito tempo eu não dormia por conta do Grêmio. Então, não tem muito o que falar, foi uma baita partida do Grêmio. Eu acho que o Renato Portaluppi tá voltando a ser aquele técnico mais esperto, né? Porque ele tava fazendo umas burradas aí sem explicação nessa insistência com o Cortez. Parece que agora o caminho é que o Diogo Barbosa seja titular no Grêmio e vamos ver o que vai acontecer contra o São Paulo no sábado às 9 da noite, né? São Paulo que jogou no mesmo horário que o Grêmio pela Copa do Brasil, fez um jogo maluco contra o Fortaleza, empatou em 3-3 com Fortaleza com 2 a menos, então não sei bem o que vai acontecer, mas eu tô muito curioso. No momento, o Grêmio é o 10º colocado do Campeonato Brasileiro com 20 pontos. E, como eu falei, no sábado a gente vai para a peleja contra o São Paulo. Charão, forte abraço para ti, forte abraço para o nosso ouvinte. Sigam nos acompanhando e vamos para cima deles. Dale Grêmio.